Fala, conspiradores, eu sou a Paty. E eu sou a Beta. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E hoje Tassi não está aqui com a gente. Tassi teve um compromisso, não pôde participar da gravação, mas hoje eu e a Diva. Beta... Diva. Você sabe como é que é, né? Tour. Diva, né? Diva. É difícil concorrer com a agenda, né? Não é sempre que o empresário libera pra aparecer aqui. Não é. Então, né, não se mistura com a poeta. Pois é. Hoje a gente trouxe um tema super tranquilo para você assistir aí antes de dormir, né? Pra você ter uma noite tranquila. Hoje a gente vai falar do caso da Elisa Lam. Ah, gente, é daquele caso de que assim, a gente vai ficar aqui pensando, tentando resolver um negócio que a gente não vai saber resolver, entendeu? Que vai ficar com isso na cabeça e vai dormir tendo pesadelo. Já tô avisando. E ó, valorizem, porque a gente faz isso à noite. Entendeu? Depois de um dia cansado. Hoje é sexta-feira à noite. Então, assim, valorizem, entendeu? Valoriza a gente. Vá lá, segue nas nossas redes sociais, no @Pode Conspirar, lá no Instagram, segue lá no YouTube, segue nas plataformas de streaming de áudio. Se você pode avaliar a gente, avalie a gente lá com nota máxima, manda um comentário pra gente saber se você tá gostando ou não. E, mais uma vez, é muito bom estar aqui de volta, mas a gente precisa do feedback de vocês, tá bom? Participem mais aqui com a gente. Isso aí. Bom, vamos lá para as nossas indicações. Bom, hoje eu quero indicar a senhorita Bira, que ela faz críticas sociais, saindo um pouco assim do óbvio. Ela é uma intelectual preta maravilhosa, entendeu? Montada ali no personagem. E hoje, para você ser introduzida a essa pessoa, eu recomendo que você comece pelos vídeos que ela soltou essa semana, que é o Como Ser um Gênio. Então são dois vídeos, certo? São vídeos longos, então prepara aí. Por exemplo, vai almoçar, assiste lá, entendeu? Estão almoçando, assiste o vídeo. É interessante, eu acho importante a gente ouvir todos os lados da moeda, certo? E o jeito que ela aborda a situação acho que é um pouco fora da casinha do que a gente está habituado a ouvir por aí. Então é importante vocês ouvirem coisas diferentes. Então por isso estou trazendo aqui para vocês escutarem, enfim, verem os vídeos da senhorita Bira. Bom, trouxe uma indicação aqui também, que é um documentário da Netflix, que é sobre esse mesmo caso que a gente vai comentar aqui com vocês, que o nome do documentário é Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, né, porque o hotel tem aqui uma participação na história, né, a gente vai comentar com vocês. Gente, eu já vou avisando, assim, que o documentário não é dos melhores, tá? Ele repete muita bobagem que tem pela internet. Mas, assim, se você não tá muito preocupado com a qualidade, assim, de documentário e quer só alguma coisa pra assistir, tá valendo. Eu ia assistir, mas aí eu vi a avaliação, eu falei, não vou assistir mais não. Não é bom. Não é bom, estaria mentindo. Não é bom. Então, mas eu assisti críticas sobre, né? Uhum. Sobre o documentário. E aí os caras estavam comentando as partes boas, assim, do documentário. Eu acho importante a gente ver, porque é uma coisa... Faz parte do caso e faz parte de como a mídia abordou a situação lá atrás, né? Então faz parte da história esse documentário. Bom, já que Tassi não está aqui hoje, vou aqui fazer as vezes da introdução, então, do nosso tema. Então, hoje a gente vai comentar, né, sobre o caso aí da Elisa Lam. Ela era uma menina canadense. Isso tudo que a gente está comentando aconteceu entre janeiro e fevereiro de 2013, né? E ela desapareceu em uma viagem para os Estados Unidos. Ela enfrentava já alguns problemas de saúde mental, né? Ela já tinha um histórico de problemas de saúde mental. Só que ao mesmo tempo que ela sofria dessas questões de bipolaridade, de depressão, ela também era uma pessoa, assim, que tinha ali o sonho de conhecer o mundo, tal, gostava de viajar, né? Uma menina jovem.
na época que aconteceu, ela nasceu em 1991, né? Então ela em 2013 ela era bem jovem, né? E ela resolveu viajar para Los Angeles, só que ela ficou hospedada no Hotel Cecil, né? Que fica numa região de Los Angeles chamada de Skid Row. E a Cracolândia. Cracolândia, fazendo esse paralelo à Cracolândia de Los Angeles, né? Para quem conhece a Cracolândia aqui de São Paulo, né, sabe que não é uma das melhores regiões, né, para se estar. Mas, assim, é um hotel barato e que, por ser um hotel barato, acaba atraindo estudantes, pessoas que não têm muita grana ali para bancar um hotel, e ela acabou indo para lá. Acho que é só curioso falar que esse hotel ele foi construído em 1924 e desde então ele está envolvido numa série de polêmicas. Já teve serial killer que se hospedou lá, né? O Richard Ramirez, que era o Night Stalker lá, que matou várias pessoas nos Estados Unidos na década de 70, se hospedou lá. Tem várias histórias de suicídio nesse hotel. Enfim, é um lugar assim com uma história terrível. Então, só para vocês terem uma ideia do como que é esse lugar, né? Além dele ser Cracolândia, então tem bastante coisa ilícita passando por ali, né? Ali é uma região que, por exemplo, quando uma pessoa ela sai do manicômio, é para lá que ela vai. Ou então sai da prisão e não tem para onde ir, é ali onde ela se abriga. Né? Não estou falando que todas as pessoas que saem do manicômio ou da prisão são necessariamente más pessoas, mas por não ter por onde ir, é para lá que eles vão. E aí você tem aquele aglomerado de pessoas porque o que eles fizeram foi exatamente fazer uma limpa das regiões turísticas de LA. Né? Você tem lá a placa de Hollywood, você tem os estúdios, né? LA é conhecida, né, por ter esses pontos turísticos que são bem marcantes. Então, eles fizeram uma limpa disso, colocaram literalmente as pessoas para debaixo do tapete, e é bem na região desse hotel, que é palco para muitas histórias, que a gente vai citar aqui algumas, eu acho. Mas o ponto principal é esse hotel, a localização desse hotel. E a Elisa, né, como ali estudante, sem muita grana, talvez não conhecesse direito a região, porque ela não era de lá, ela era canadense, então talvez ela não soubesse de tudo isso, né, a respeito aí do hotel, da região. Ela foi se hospedar, e aí ela chegou lá em janeiro de 2013. E pelo que contam, assim, desde que ela chegou no hotel, alguns dias depois, ela já começou a apresentar uns comportamentos um pouco esquisitos. Ela começou a deixar alguns bilhetes, nos tom. Ela ficou no quarto compartilhado, é importante a gente falar isso logo que ela chegou, com outras duas moças, né? Quem já ficou em hostel tal, sabe que isso daí é normal, né? Você pega um quarto compartilhado para pagar mais barato, né? E ali cada um tem seu espaço. E ela começou a deixar alguns bilhetes na cama dessas meninas, algumas coisas meio esquisitas, meio ameaçadoras. Teve um dia que ela não quis deixar as meninas entrarem no quarto. Ela ficou pedindo uma senha para as meninas. E aí, por conta disso, elas pediram para que a Elisa fosse tirada de lá. Elas não queriam mais ficar junto com ela, estavam com medo dela. E aí a gerente que atendeu nesse dia fala que a Elisa estava fazendo uns movimentos muito estranhos, assim, com as mãos e falando umas coisas meio sem nexo. E dizendo que ela era louca mesmo, e louca igual a Ellie. A Paty bem disse, né, que ela já vinha com histórico de transtornos, tanto que quando ela falou para os pais, né, porque o intuito dela foi tirar umas férias dos estudos lá de Colômbia, no Canadá. Então ela falou assim, eu vou com esse lugar novo, vou para LA, né, um lugar de férias, um lugar para viver experiências, mas ela foi contra a vontade dos pais. Os pais não queriam que ela fosse, mas mesmo assim ela foi, né? E passando por essa experiência do quarto e mudando de quarto, é que a história começa a ficar esquisita mais ainda, né? Ela já tinha esses comportamentos, já estavam apresentando esses comportamentos, mas a história começa a ficar mais esquisita. Porque, imagina você sendo o gerente do hotel e você vê uma pessoa transtornada. Tá certo que, vamos falar mais uma vez, o hotel tá localizado numa região um pouquinho complicada, né? Imagina você ser um
um gerente, você vê aquela cena daquela pessoa transtornada, né? Você não mudaria de lugar para deixar os clientes mais tranquilos, já que o hotel, teoricamente, deveria estar precisando de dinheiro, claro. Então é muito mais fácil mudar ela de quarto e ir para um quarto isolado, né? E deixar assim para que todos fiquem bem acomodados. E, como eu estava falando para vocês, que ela foi contra a vontade dos pais, o acordo que os pais dela fizeram com ela é que ela ligasse todos os dias para ele, contando como foi a viagem, né, alinhando com eles, olha, eu tô aqui, tô vivendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só que chega um momento que a Elisa, ela para de se comunicar com os pais, se não me engano é dia 31 de janeiro. Ela para de se comunicar com os pais, então ela não passa mais nenhum tipo de informação para os pais. Os pais, já sabendo dos históricos da Elisa e já preocupados de onde ela estaria, ativou a polícia. E a polícia começa uma grande saga para descobrir aonde está a Elisa. Certo? E nesse processo, um processo inteiro, tá, de encontro, foi um processo que demorou 19 dias. Dentro desses 19 dias, fizeram buscas pelo hotel com cães farejadores, procuraram também câmeras pelo hotel, e aí é que entra a parte mais assustadora da nossa conversa. Sim. Bom, a polícia de LA divulgou um desses vídeos que eles encontraram, que é um vídeo da Elisa no elevador, que se tornou a imagem clássica, assim, desse caso, né? Eles divulgaram esse vídeo na época com a intenção de que as pessoas reconhecessem a Elisa e ajudassem, né, com pistas. A gente vai mostrar aqui o vídeo para vocês, é um vídeo curtinho, tá? Vejam aí, tirem as conclusões de vocês, depois a gente vai comentar ele aqui. É um vídeo sem áudio, tá? Então é de câmera de segurança mesmo, então não tem áudio, só tem as imagens. Aí ela entra, ela aperta todos os botões de todos os andares. E é engraçado que ela fica olhando pro corredor como se ela estivesse vendo alguém, né? É. Ou se escondendo de alguém. Essa é a impressão que dá, que ela tá se escondendo de alguém. E é claro que o elevador não vai nem pra cima nem pra baixo, porque ela apertou todos os botões, então ele não vai. Inclusive daquele de ficar com a porta aberta, né? Você vê que tá todos acesos, né, no painel ali. Isso. Aí ela fica tentando achar na porta do elevador alguém no corredor e começa a fazer vários movimentos estranhos. De entra e sai do elevador, olhando para o corredor. Aí ela foge da zona de visão da câmera. Depois só uma parte do corpo dela aparece. E ela começa a gesticular. Colocar que parece ser a mão na cabeça. Como se ela estivesse esperando alguma coisa ou falando com alguém no corredor. Ela entra de novo no elevador. Você vê que ela tá um pouco desorientada. Ela continua lá apertando os botões. Acho que tentando fazer o elevador sair do lugar, né? E aí é que logicamente a menina vai sair mesmo. Não, Aí ela volta pro corredor e fica ali esperando alguém. E começa a fazer gestos estranhos com a mão mais uma vez. Bem descoordenados. É como se ela estivesse tentando tatear alguma coisa, né? Assim, quando você tá no escuro, né? E não tá conseguindo enxergar direito, né? Isso. São movimentos bem estranhos. Parece que ela tá conversando com alguém. Isso, parece que ela tá conversando com alguém no corredor. Só que essa pessoa nunca aparece, né, na imagem. Então, assim, não dá pra saber se realmente ela tá conversando com alguém ou não, né? Exato. Aí eu acho que essa é a pior parte, assim, porque ela sai e aí a porta continua ali aberta um tempo, né, o elevador não sai do lugar, e aí quando ela se afasta, o elevador sai, né, do andar. E aqui tem um ponto também, acho que a gente vai chegar nessa parte, que as pessoas alegam que o vídeo tá um pouco cortado, né? Que faltam algumas partes aqui do vídeo. E você vê, assim, a imagem é muito ruim, né? A gente precisa lembrar que é 2013, né? A qualidade das câmeras lá em 2013 não é a mesma que tem agora, né? Mas a imagem é bem ruim, e principalmente a parte ali dos minutos, da data. Você vê que quase não dá pra ver. A gente sabe que é 31 de janeiro porque a polícia levantou isso depois, né? Mas só olhando ali embaixo não dá pra saber. Você vê que a porta do elevador abre e fecha Várias vezes. várias vezes. Só que aí ela já não aparece mais, né? A gente já não tem mais visão do que realmente aconteceu com ela. E foi esse vídeo que fomentou mais ainda a história que a gente está contando aqui hoje para vocês.
O que aconteceu foi que depois que a polícia achou esse vídeo, e aqui eu vou levantar um ponto bem interessante, que eu acho bem curioso, que no hotel daquele porte, porque esse hotel, o Cecil, ele era antigamente um hotel de luxo, e depois ele passou para um hotel acessível, vou dizer assim, e só tem sua câmera no elevador. Eu acho muito estranho. Ponto 1. Então, vou deixar aqui só um ponto, né? Ponto 1. Bom, e depois deles terem achado esse vídeo, os pais começaram a colocar pressão na polícia para tentar achar alguma coisa. Dias depois, né, uns 19 dias depois, um cara da manutenção do hotel foi convocado lá pela gerente, pedindo para que ele verificasse a caixa d'água, porque os hóspedes estavam reclamando que a pressão da água estava muito baixa e que a água estava com um sabor muito esquisito. O que me deixa bem nojada. Ao chegar lá em cima, na caixa d'água, e vamos lembrar que assim, se você pegar fotos aí da caixa d'água do hotel, vocês vão ver que a caixa d'água, a estrutura da caixa d'água, são 4 caixas d'água grandes. Elas ficam acima de 3 metros do nível do rooftop do hotel. Então, ela fica 3 metros acima. Então, já precisa de uma escada para chegar. E depois, os tambores de água, eles também são muito grandes e precisa de outra escada para chegar. E fora isso, que a porta de acesso para essa região ela era limitada através de alarme. Enfim, esse cara da manutenção subiu nas escadas, chegou no topo. O que foi falado é que a escotilha da caixa d'água estava aberta. E quando essa pessoa olhou para dentro da caixa d'água, infelizmente ele viu um corpo ali boiando. Então ele fechou a caixa d'água e ligou para a polícia, que mais tarde verificou que realmente era a Elisa. Era o corpo da Elisa. E aí é que nossa conversa começa, né? Porque quem matou a Elisa, Alan? E se alguém matou, né? Porque tem algumas coisas, né? Algumas coisas, assim, que chamaram a atenção. Primeiro que ela tava sem roupas dentro da caixa d'água, né? As roupas dela estavam todas no fundo da caixa, né? Ela tava nua. E quando os cães farejadores tentaram buscar a Elisa, é interessante porque você vê ali no vídeo que a gente assistiu que ela sai do elevador e vai para a esquerda, né? Os cães farejadores, quando eles estiveram no hotel, eles sentiram o cheiro dela no elevador e fizeram o mesmo caminho que ela fez, para a esquerda. E aí eles pararam de sentir ali o cheiro dela perto de uma janelinha que tinha assim no final do corredor, que era a janela que dava para as escadas, né, ali externas da caixa d'água. Só que tem um ponto, né, que o hotel ele tinha 2 acessos para a caixa d'água. Um pela escada externa, que era de difícil acesso, então assim, ainda mais para uma pessoa que não estivesse se sentindo bem, como parece ser o caso dela ali, ia ser difícil para ela conseguir. E vamos lembrar que ela não conhece o lugar, ela é uma hóspede, não é um lugar que ela estava familiarizada e tal. E a outra possibilidade de ir para lá, para as caixas d'água, era com uma porta, mas essa porta precisava de um cartão de acesso. Se a pessoa tentasse abrir sem, soava um alarme. E ninguém reportou ter soado o alarme. Então, uma outra possibilidade é que alguém do hotel tivesse aberto essa porta, né, com cartão de acesso, algum funcionário. Aí é que começam as histórias de conspiração. Então, a primeira é exatamente essa. Então, que alguém do próprio hotel, né, teria matado, assassinado a Elisa. Mas eu acho isso muito improvável. Porque
Bom, apesar que a gente tá falando, se a gente for falar de gente, de assassinos, a gente tá falando de serial killer, né? De pessoas que não tem como definir muito bem o perfil Por padrões físico. normais, também. Então. Ah, não, eu concordo, mas é uma possibilidade. Eu acho difícil, mas é uma possibilidade. Dada a região, então, e a história do Cécio, Só que tem um ponto que eu acho que é um pouco estranho de ter sido alguém que fez isso com ela, porque, assim, pressupondo que alguém tá te ameaçando ou alguma coisa assim, eu acho que dificilmente ela entraria na caixa d'água por conta própria, se essa fosse a situação, né? Talvez a pessoa tentasse obrigar ela a entrar na caixa d'água. E aí, nas autópsias, né, que fizeram dela, viram que o corpo não tinha arranhões, não tinha hematomas, né? Então, assim, tudo indica que ninguém forçou ela a entrar, porque ou que tenha colocado ela morta, por exemplo, dentro da caixa d'água, porque como era uma entradinha muito pequena, se a pessoa resistisse, ou você estivesse colocando um corpo ali, né, provavelmente ia bater alguma lateral, ia raspar, alguma coisa assim, porque a tampa é muito pequena, né, para uma pessoa adulta. Então, por isso que eles trouxeram como improvável aí que ela, né, que tenha sido alguém do hotel ou que ela tenha sido forçada a entrar na caixa d'água. faz sentido. Até porque, como eu disse pra você, a caixa d'água era alta, né? Então é muito difícil realmente não causar dano, né? É difícil, ainda mais pensando em alguém que tá sendo ameaçado ali, né? Que vai tentar fugir, que não vai querer entrar, né? Faz sentido, realmente. Faz sentido. Então essa daí a gente já descarta. Acho que sim. Acho que essa a gente pode descartar. Mas outra teoria que falaram assim que é muito boa, é o hotel ser assombrado. Isso eu não acho impossível, não. Considerando a Eu história também acho. desse hotel, eu acho que ele deve ser, no mínimo, um pouquinho carregado. Nossa, menina, não. Nossa, e tem uma lista de pessoas que morreram lá nesse hotel. Eu não Não. ficaria ali de jeito nenhum, mas nem de graça. Então, nem de graça. E tem youtuber que fica, né? Sim. Ai, gente, não. Tem youtuber. Você procurar aí, conspiradores, procurem aí. Tem uma galera que fica nesse hotel. Ah, eu não tenho coragem, não. Não, para. A quantidade de assassinatos que teve ali é grande. A história do hotel é muito grande. E é realmente uma possibilidade. É uma possibilidade. Se você acredita em espíritos ou demônios, enfim, é uma possibilidade. Não descarto, não. Não, até porque, né, pra quem tá vendo aqui pelo vídeo, né, tem as imagens e a gente vai colocar lá no Instagram também, o tempo todo parece que ela tá vendo alguma coisa, e alguma coisa que tá deixando ela com medo. Mas a gente não vê. E se você pensar que ela tá sendo seguida por alguém e tal, imagino que essa pessoa pelo menos se aproximaria da porta do elevador, né? A não ser que a pessoa saiba que tem uma câmera ali, né, e não queira aparecer, né? Mas considerando o histórico ali, não acho impossível ser uma assombração, não. Não, não acho impossível também. Tem uma teoria que remete a um assunto que a gente já falou aqui no podcast, que tem uma teoria que fala de sete além. Você viu essa teoria? Ah, não vi. Que Por conta do maravilhoso! elevador. Se vocês lembram, né, quando a gente comentou aqui de sete além, uma das formas de você ir para lá é pelo elevador. Então tem uma sequência lá de números, né, que você tem que apertar no elevador e tal. E se as pessoas reconstituíram esse vídeo da polícia numa definição melhor, né? Então conseguiram deixar ele mais visível ali. E na hora que ela tá acionando todos os botões, você percebe que o botão do quinto andar, ele não acende quando ela aperta. Então, isso dá a entender que ela está no quinto andar, por isso que o botão não acende. E quando você vê aquele roteiro lá de Sete Além, uma das etapas, você chega no quinto andar. Quando você chega no quinto andar, uma mulher entra no elevador com você. Só que pela regra lá do Sete Além, para que você não vá parar lá e fique preso lá, você não pode falar com ela. E ali, pelo que acontece no vídeo, parece que a Elisa está falando com alguém. Então, uma das teorias é que ela, né, estava ali fazendo aquilo e ela chegou no quinto andar, encontrou aí essa pessoa, entidade, não sei. E aí ela acabou meio que presa nesse universo paralelo e
foi por isso que aconteceu o que aconteceu com ela. Credo. Isso explicaria também a perda dos segundos ali, né, no vídeo. Credo. Né, e é uma das teorias aí que circula no Reddit, né? Como não poderia deixar de ser, claro. essa teoria saiu de lá. Não, só fontes confiáveis. Não, super confiáveis. Super confiável. Ah, tá, credo. Credo. Não, mas pra mim, a mais esquisita foi a da arma biológica. Nossa, não, essa daí é viagem total. Então, pra mim também é uma teoria, é a teoria mais absurda de todas, assim, porque foi a teoria de que o Canadá queria contaminar a água da população com alguma coisa dos Estados Unidos. E quem seria a portadora dessa contaminação? A Elisa. Por quê? Bom, a Elisa estudava em Colômbia, né, na University British Columbia. E que ela é famosíssima pelo Centro de Pesquisa em Tuberculose. Então, a Elisa, ela estava fugindo, olha só, fugindo porque ela sabia demais do que estava acontecendo e acabou sendo morta por conta de saber dos planos dos canadenses. Não, e tem uma evidência muito entre aspas dessa teoria que eu também acho fantástica. Coincidentemente, na mesma época que ela morreu, em Los Angeles estava tendo um surto de tuberculose. Então, realmente tinha ali, estava circulando, né, a doença. E o nome do teste que era feito para verificar ali as pessoas com a doença era Lan Elisa. Ou seja, o nome dela invertido. Né? Então, aí as pessoas juntaram esses fatos aí que a Beta falou, da universidade e tal, juntou com isso. E, claro, a única conclusão lógica possível é que ela era uma arma biológica. Claro que sim, é a única conclusão. É a única. Tem uma teoria nesse nível também, que ela teria sido, na realidade, aí, vítima, né, de uma queima de arquivo do governo, mas por ela saber a respeito de um outro projeto. E tudo isso baseado num tweet que ela fez, algum tempo antes da viagem dela, que ela compartilhou uma notícia sobre uma capa de invisibilidade, que seria um projeto do governo do Canadá. Então, que eles estavam tentando criar e essa capa, e ela tweetou sobre isso. E aí, essa teoria sugere, então, que ela sabia demais a respeito disso, que ela tinha alguma informação a respeito disso, e por isso ela sumiu. Só que, assim, quando você olha no tweet, sabe quando você compartilha alguma coisa do BuzzFeed, assim, você vê, achou legal, achou interessante e compartilha? Imaginei. É isso o tweet. Se o governo tivesse que ir atrás de todo mundo que compartilha esse tipo de coisa, nossa gente já não tava mais aqui com o histórico de pesquisa que a gente tem, já. Nossa, a gente estaria... Nossa... Quero nem pensar nessa possibilidade. Nem pensar. Mas existe um outro ponto que eu acho interessante de falar, que eu pesquisando sobre isso, eu encontrei o vídeo de uma menina que o nome dela, eu não sei o nome dela, mas o canal dela é Halloween pra sempre, ou pra sempre Halloween, alguma coisa assim. E ela levantou um ponto muito importante, que foi o seguinte: por exemplo, esse negócio dos segundos do vídeo. Esse negócio dos segundos do vídeo, ele tem esse delay, né? Tem essa falta, porque a própria polícia, quando divulga esse tipo de vídeo, ela vai lá e altera para a segurança do caso, né? Você, né, sabe muito bem disso. Então altera por segurança do caso. E aí, ela começou a falar, a pessoa dona desse canal, depois vão lá contemplar esse canal, porque esse canal também é muito bom. Ela posta poucos vídeos, mas os vídeos dela são bons. Ela levantou um ponto muito importante.
que a própria polícia descobriu que a Elisa não estava tomando as medicações corretamente. Porque a Elisa, tinha, né, o transtorno bipolar. E como é que verificaram isso? Então, fizeram autópsia do corpo dela. Na autópsia, como a Paty bem disse, não encontraram nenhum tipo de ferimento, nem mesmo de abuso, tá, de todos os tipos. Não encontraram nada. A única coisa que encontraram foi o medicamento que ela estava tomando para poder controlar a situação, só que numa dosagem extremamente baixa, que não era o ideal para ela naquele momento. As coisas dela, né, os pertences, puderam ver que realmente tinham mais comprimidos do que se deveria ter. Então, ela não estava medicada corretamente naquele momento. Então, quando ela viajou, o intuito dela era tirar tantas férias assim, né? Tirar e poder ser outra pessoa, vamos dizer assim, é que ela parou realmente de tomar um remédio adequado para aquela situação que ela tinha. Então, por ela própria ter sofrido com esse transtorno e ter se colocado numa situação de perigo, caído dentro da cisterna, seja lá qual foi a forma como ela subiu, que aparentemente, como a Paty falou, foi de maneira, né, não forçada, não é? Foi de maneira, não forçada o termo, Voluntário? Isso, de uma maneira voluntária, ela poderia ter tido um surto, ter ido para dentro da água, e como a cisterna é muito grande e muito funda, ela pode ter gritado horas e horas a fio ali e ninguém ter ouvido ela pedir socorro. Que é o mais provável que tenha acontecido. Exatamente. Tanto que o veredito que foi dado nesse caso, porque os pais processaram o hotel, né, foi que a causa ela foi acidental, não é? Foi acidental, no lado final ficou como acidental. Ficou como acidental, então os pais não ganharam contra o hotel. Para vocês verem, né, como é importante ter saúde mental e tomar seus remédios adequadamente. E eu não tô falando aqui só de transtorno bipolar, não. Tô falando de todos os transtornos possíveis, tá? Eu aqui falando, eu vou usar isso. Meu lugar de fala, entendeu? Tô aqui falando no meu lugar de fala, com tag. É importante tomar os medicamentos corretamente quando o seu psiquiatra lhe ordena, ok? E não só isso, né? Esse caso, eu acho que ele traz, né, esse alerta, e ele também traz um alerta para a forma também como a internet, como a mídia trata esse tipo de caso, né? Porque Sim. começou a circular muito pelo Reddit, por todas essas redes sociais, esse caso da Elisa Lam, e aí vocês imaginam o que foi aquilo na época, né? Vários subreddits dedicados a isso, de pessoas ali o dia todo discutindo esse caso. E aí, entre, né, as evidências, de novo, muito entre aspas, que as pessoas encontraram, elas encontraram um vídeo de um cara que chamava Pablo, que se chama, né, Pablo Vergara, e ele tinha um canal em que ele se chamava de Morbid, e ele era o cara que gostava de heavy metal, tal, então ele fazia, né, umas músicas dele, gravava uns vídeos de heavy metal, e coincidentemente um dos vídeos dele era no Hotel Cecil. Mas como a gente falou, várias pessoas aqui se hospedam lá, principalmente quem gosta dessas estéticas aí, de horror, de terror, tal, as pessoas usam isso para fazer conteúdo. E aí começaram a vasculhar a vida desse cara. E aí encontraram algumas letras de música em que ele falava sobre matar asiáticos, né? E a Elisa Lam, né, de uma família asiática, né? Encontraram também um dos clipes de uma música dele, que era uma mulher fugindo, com alguém perseguindo. Então, daí tiraram a conclusão de que ele poderia ter alguma coisa a ver com a morte da Elisa Lam. E esse cara começou a ser ameaçado, começou a ser assediado na internet de todas as formas possíveis e imagináveis. Só que as pessoas ali, os detetives da internet, esqueceram de um detalhe. O vídeo que ele gravou foi 12 meses antes do que aconteceu com a Elisa Lam. Quando ela morreu, ele sequer estava lá, porque ele é mexicano, se eu não me engano. Ele estava no México quando ela morreu. Então, assim, ele não tinha relação nenhuma com isso.
E esse cara foi perseguido num nível absurdo. Né? Então, também, eu acho que é um dos alertas desse caso para como as pessoas tratam isso, né? E não só o espetáculo vira porque até hoje a gente tá falando, né? Sim, sim. Mas digo no ponto de você perseguir pessoas e você destruir a vida de pessoas a respeito disso, né? Então, você querer fazer, você se colocar no poder, no lugar de poder de decisão disso, né, de julgamento, é pesado. Imagina acabar com a vida de uma pessoa por causa dessas conexões errôneas aí. E uma das coisas também que chama atenção nesse caso são algumas coincidências meio bizarras, né, que as pessoas começaram a traçar e algumas delas são curiosas. Tem um caso que as pessoas começaram a fazer um paralelo com esse caso da Elisa, que foi uma outra situação que aconteceu em 2008 em Taiwan, em que uma mãe de 40 anos e uma criança de 4 desapareceram de um elevador. Elas entraram tarde da noite, assim, umas 11h30, meia-noite, num dos prédios comerciais. E aí a pessoa, né, que estava ali na recepção achou estranho, né? Falou, pô, uma mulher e uma criança entrando nesse prédio comercial a essa hora, né? O que elas querem. E aí elas disseram que estavam procurando uma amiga da mãe, né? A mãe falou, né, que estava procurando uma amiga. E aí ele percebeu que elas entraram no elevador e tal, só que começou a ficar muito tarde, não tinha mais ninguém lá e essa mulher não descia. E aí eles foram procurar. E assim, a única imagem que se tem dessa mulher é ela no elevador. Coincidentemente, ela está usando um casaco vermelho, assim como a Elisa Lam tá usando também um casaco vermelho nas imagens do elevador. Ela tira o casaco da criança também, que é um casaco rosa, ela tira o sapato e sai do elevador. Isso no 11º andar. E essa mulher desapareceu. Vasculharam o prédio inteiro, não acharam nem sinal dela. Ela não se jogou de lá de cima, ela simplesmente sumiu. E ninguém nunca mais achou ela. Credo! Ela e a criança? Ela é criança, as duas desapareceram. Nunca mais foram. E tem a coincidência do filme, né? Também, que é outra coincidência macabra. Tem um filme que se chama Dark Water, em inglês. Eu acho que aqui no Brasil ficou Água Negra, ou Águas Negras, alguma coisa assim. É um filme de 2005. E nesse filme, a história é de uma menininha que some, elas estão a mãe dela se separa, né? Então tem a mãe e uma criança, a mãe se separa. E aí elas vão morar num hotel e a criança some. A criança some e aí a mãe começa a ter umas visões ali de uma água escura, começa a ter umas coisas assim, e no fim a criança tava na caixa d'água do hotel. Eca! Então, assim, é uma coincidência. E a menina, curiosamente, também usa uma roupa vermelha no filme. Então, encaram aí a roupa vermelha da menina do filme, quando a outra mulher que sumiu, e mais a da Elisa também, em situações aí muito parecidas. Então não use vermelho em elevador. Não use vermelho em elevador, gente. Não tomem água da torneira quando vocês estiverem hospedados em algum lugar. Levem a água de vocês. Tomem água engarrafada. Sim, por favor, independente do lugar que você esteja, sempre engarrafado. E uma última coincidência que eu vi aqui, que foi até num programa de televisão da época, né, no noticiário que eles estavam comentando, é que o último lugar que ela foi vista antes do hotel era uma livraria que se chamava The Last Bookstore, tipo a última livraria. E quando você jogava o CEP dessa livraria no Google Maps, a localização dava o lugar onde a Elisa Lam está enterrada hoje em dia, era o cemitério em que ela está enterrada. Então, as pessoas começaram a tratar esse caso como algo mais paranormal, assim, por conta de todas essas coincidências bizarras, né, envolvendo aí cor, aí o filme, um outro caso muito parecido. Não duvido. Gente, entre o céu e a terra, muitos mistérios. Não saberemos. Mas, assim, eu acho esse caso bem triste, na verdade, porque eu acho que ele poderia ter sido evitado, né? Era uma situação evitável. E era simplesmente cuidar da saúde mental dela, mas assim, talvez ela realmente não estivesse em condições de fazer essa viagem sozinha naquele momento.
A gente sabe como estudantes sofrem. Sim, a faculdade é um momento de pressão para qualquer pessoa, mas eu acho que para alguém que já tá passando por esse Exato, momento, é pior exato. ainda, né? O Aliás, peso é muita muito gente maior. adquire isso na faculdade, né? Depressão, ansiedade. Muita gente Então, começa na faculdade, né? exatamente, é a porta de entrada para drogas mais fortes. Não, é isso mesmo, a gente tá É. brincando, mas é. A gente sabe que é pressão, a gente sabe que é cobrança. Aí você tem que estagiar, você tem que bancar as suas coisas, né? Se você não é bancado por alguém, o que eu acho muito difícil hoje em dia, né? Então você tem que fazer as coisas por você mesmo. Então é muita cobrança de todos os lados nessa época, né? Complicado. Não, é bem triste e é bem o alerta que você fez mesmo, né? Da importância de se cuidar disso, né? Porque era uma situação que podia ser evitada. Ela não era uma pessoa que demonstrava qualquer vontade de tirar a própria vida, nada disso, né? Todo mundo que convivia com ela dizia que bem pelo contrário, né? Que não era isso, que ela realmente estava tentando ali se reerguer disso, estava tentando se cuidar. Mas às vezes é aquilo, né? Às vezes a pessoa tá se sentindo um pouco melhor, ela acha que não precisa mais, né? Tomar os remédios, porque ela já tá bem e tal. É, e não é assim. E É. outra, todo remédio psiquiátrico você não pode ficar diminuindo e alterando a concentração do seu sangue, né? Porque você altera toda a química do cérebro. Então, você precisa ter um controle realmente muito restrito com o psiquiatra para saber o como você aumenta ou diminui essas concentrações. Então, por favor, mais uma vez, se você precisa de medicação, tome do jeitinho que o psiquiatra pediu, porque é importante para você, faz bem para você, tá? É só uma desregulação da química do seu cérebro. Às vezes, sei lá, uma pessoa, ela tem desregulação de outros tipos de química, por exemplo, hormonais, como diabetes, hipertensão, né? Você tem da química do cérebro e tá tudo bem. Então você pode tomar o seu remédio, não é um tabu isso. Não É uma encare isso condição como um como tabu. qualquer outra. Exato. É uma medicação com qualquer outra. Então, por favor, invista na sua saúde mental. Mensagem bonita. Pelo menos essa mensagem do final, que eu acho que é importante, ainda mais hoje em dia, né? Exatamente. Então, um beijo para vocês, uma boa semana. Cuidem da saúde física e mental de vocês, porque é importante. Tchau, tchau, gente. A gente se vê na Tchau. próxima semana com mais um episódio. Tchau, tchau.